noite, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou Ondina. Estou aqui com nossa irmã Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ondina. Com a nossa irmã Nádia. Boa noite, Nádia. Boa noite, Ondina. Boa noite a todos. E com o nosso irmão Irandi. Boa noite, Irandi. Boa noite, Ondina. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Nádia. Boa noite a você que está aí nos assistindo. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho do Lar de hoje vai abordar o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 21. Endemoniado o epilético. E vamos dar início com a prece que será feita pelo nosso irmão Irandi. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, amigos espirituais, que as suas bênçãos recaiam sobre nós neste momento e em todos os lares que estão sintonizados ou estarão em breve conosco. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos transformar nossa fé ao tamanho do grão de mostarda e possamos viver servindo aos nossos irmãos. Dá-nos força para não duvidarmos das nossas capacidades quando chamados a auxiliar alguém ou quando surgem em nosso caminho irmãos necessitados, certos de que estás conosco. Auxilia-nos, Divino Mestre, para que nossas reflexões sobre o Evangelho de hoje sejam corretas e possamos levar esse lenitivo àqueles que estão necessitados. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e estamos certos de que estás conosco agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Irandi. E já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e comentário, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21. Endemoniado epilético, que nos traz ensinamentos importantes para a nossa vida. Vamos dar início com o nosso irmão Irandi. Eu vou ler o versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse. Esse versículo é muito interessante, porque quando Jesus chega a algum lugar ou na vida de alguém, coisas novas acontecem, sempre. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgirão coisas novas. E isso é atestado por aqueles que estão em Cristo. Essa transformação divide a vida das pessoas, as nossas, em antes e depois de conhecermos Jesus. Todo testemunho de conversão traz essa característica de mudança de vida. A presença de Jesus tem o poder de realizar o extraordinário, mover o sobrenatural e fazer o que ninguém pode fazer. Porque quando Jesus chega, tudo muda, tudo se transforma. O que você precisa saber é que, se você for ao encontro de Jesus, ele sabe exatamente o que você está vivendo, mesmo que pareça algo inalcançável, físico ou espiritual. A primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Saiba que tudo está ao alcance de Jesus.
Ele pode transformar sua família, sua história. Nenhum mal consegue resistir à sua presença. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra também. Ele tem controle de tudo que existe. Seus olhos estão atentos a tudo que você está passando. Pode crer nisso. Então o homem se aproximou, e ajoelhou seus pés de Jesus. O ajoelhar-se simboliza adoração e fé, reconhecimento de autoridade divina de Jesus e desespero por ajuda. Essa é quando nós nos ajoelhamos para fazer uma prece a Jesus, ou na presença de Jesus, quando ele vai até a gente. Então, esse ajoelhar-se é essa adoração, reconhecimento mesmo. E um pedido de misericórdia, é um pedido de misericórdia. O homem busca compaixão. Então, aprendendo isso sobre Jesus, devemos saber que ele vem ao nosso encontro. E precisamos sair da multidão, buscá-lo, pois ele vai nos atender naquilo que precisamos. Esse sair da multidão é sair de dentro dos nossos problemas. É deixar os problemas do lado e procurá-lo. Isso é sair da multidão. Não vamos continuar sofrendo quietos. Vamos a Jesus. Ele vai nos retirar, retirar de nós o mal que nós mesmos instalamos no nosso ser. Oi, Nadir. Queria falar uma coisa. Tem uma frase que as pessoas falam, que os humilhados serão exaltados. Mas, na verdade, os que se humilham serão exaltados perante a Jesus, É bem de encontro que você está falando aqui. Verdade. Irandi, eu ainda vou completar essa sua fala comentando o versículo 15. E no versículo 15 diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo e na água. O pai, ele não quer mais o sofrimento do filho. O que esse pai faz? Ele se ajoelha. E quando ele pede com humildade e com muita fé. Esse pai, ele tem a certeza de que ele vai ser atendido. No final do versículo, o pai ainda fala assim: meu filho está caindo no fogo e na água. Aí trago para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós não estamos nessa situação? Caindo no fogo e caindo na água, sentindo que estamos perdidos. E nos sentimos perdidos por coisas pequenas. Só que quando estamos no meio do nosso problema, é bem isso. Se formos para um lado, nós vamos acabar caindo na água e vamos nos afogar. Se formos para o outro lado, nós vamos cair no fogo, aí nós vamos acabar nos queimando. Então eu pergunto, nós temos a fé desse pai de que seremos realmente curados por Jesus? Isso nos faz pensar, nos faz querer melhorar, nos faz entender a necessidade da fé e irmos de encontro a Jesus, que só Ele é capaz de nos afastar do que realmente nos aflige. Já o versículo 16 diz: Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Meus amigos, quantas vezes buscamos ajuda espiritual ou médica, mas temos que entender que a fé e a expectativa desempenham um papel crucial na cura e no bem-estar. Assim como os discípulos, os profissionais de saúde e os líderes espirituais podem enfrentar limitações. Às vezes, mesmo com esforço, não conseguem resolver certos problemas porque não temos fé. Tem algumas situações que exigem uma preparação espiritual mais profunda e pode ser vista na importância da oração, meditação e reflexão em momentos de crise. Nesse caso, a fé, o acreditar do Pai, foi fundamental a importância para a cura. É muito importante a necessidade de apoio e encorajamento dentro de comunidades, sejam religiosas ou de amigos e familiares. É fundamental para enfrentar desafios. Por isso, temos que ser amáveis com as pessoas e sermos prestativos com o nosso próximo,
para que exista uma corrente do bem em torno de todos nós. É isso que Jesus deseja que nós façamos. Eu estou muito, muito emocionada com esse texto, esse evangelho. Desde do primeiro versículo, Irandi, quando você entrou, né, nessa questão que todos nós, né, temos dificuldades. E é o tempo todo, né, gente? A gente termina uma aqui, começa outra ali, e às vezes a gente parece que a fé, ela oscila, né, um pouquinho. Então eu tô muito emocionada, porque é um evangelho que realmente mexe muito comigo, principalmente quando fala de filhos, né? Nós mães nos colocamos no lugar dos nossos filhos, nós pais, né? O tempo todo, né? E o que a gente queria, na verdade, era ficar no lugar deles, para que eles não sofressem nada, e a gente não consegue fazer isso, né? Então vamos para o versículo 17, que diz assim: respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Como podemos entender esse versículo? Parece até que Jesus está bravo, né? Mas não é isso. Quem aqui é pai ou mãe vai entender o que eu vou dizer agora. Jesus não está irritado no nosso sentido humano. Ele está lamentando a falta de fé. Ele já tinha ensinado, já tinha dado o exemplo, já tinha mostrado o poder da confiança em Deus. E mesmo assim, as pessoas continuavam duvidando. É como se fosse, né, nossos pais ali dizendo: meu filho, até quando você vai duvidar do que eu já te mostrei? Não é raiva, é uma tristeza pela falta de confiança. Lembrei da minha mãe, né? Leva o casaco. Aí você fala: não está frio. Aí você volta tremendo de frio. Por quê? Porque choveu, porque esfriou, né? Aí você não confiou o quê? Na mãe. Eu levo casaco até hoje, com frio, sem frio, porque eu escuto a vozinha dela lá. É a mesma coisa com o nosso pai, né? Parece que temos uma memória curta para as bênçãos. Eu mesma já vivi isso. Já pedi ajuda em momentos difíceis e fui ali sustentada. Mas quando aparece a próxima luta, eu me desespero, eu ajo como se Deus nunca tivesse cuidado de mim antes. Esse versículo é um chamado para o amadurecimento da nossa fé, para a gente confiar mais. Talvez hoje Jesus não diga geração incrédula, mas ele continua esperando que a nossa fé não seja só no desespero, e sim todos os dias. Dina, isso que você está dizendo, né? A espiritualidade sempre nos pede para que mantenhamos, né, a nossa fé. E não passemos a lamentar as situações. Então, nós precisamos mesmo. Por quê? Porque nós entrando nesse clima de lamentação, de ai meu Deus, nós vamos atraindo cada vez mais coisas ruins. Então, precisamos realmente manter a nossa fé. Continuando, eu vou ler o versículo 18. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. A passagem bíblica de Mateus, no versículo 18, que eu acabei de ler, Jesus repreende lá o demônio, né? Demonstra o que? A autoridade suprema que ele tem sobre o mundo espiritual e a doença
realizando uma cura instantânea, onde os discípulos falharam. Ela destaca a necessidade de fé que nós estávamos falando, né? E segundo Jesus, de oração e jejum para lidar com essa situação, com essas situações espirituais complexas. Por quê? Este menino estava com uma obsessão muito forte, né? Uma possessão. Se atirava no fogo e se atirava na água, né? Então, e ele deixa muito claro, então, que nós precisamos orar e jejuar, deixando claro que o jejum não é de alimento físico, mas de pensamentos, de sentimentos bons. Porque nós precisamos ter apenas uma coisa complicada para nós, pensamentos positivos, fé, e transmitindo com isso luz. Por quê? Porque Jesus nos disse, que está lá registrado em Mateus, no capítulo 15, versículo 11 a 20, ele ensina que a verdadeira impureza espiritual não vem de rituais externos ou alimentos, mas das intenções e sentimentos do coração. Mente, espírito, que se expressam através das palavras e das ações. Do coração procedem más intenções, como mentira, inveja e maldade. O menino estava sob uma obsessão espiritual grave, como nós já dissemos, né? Onde Jesus, com a sua superioridade moral e também magnética, a vontade, afasta o espírito inferior, que era chamado de demônio naquela época. E hoje, ainda erradamente, chamamos. Ele estava, então, perturbando lá o menino, que estava, como diz o texto, endemoniado. Em nossos dias, temos visto inúmeros casos desse tipo. Pessoas envolvidas por entidades espirituais aos quais hoje chamamos de obsessores, normalmente vingando-se de atos que cometemos contra eles ou seus familiares ou amigos lá no passado, criando para nós grandes aflições, e que depois de um tratamento espiritual e com médico também, com psicólogo ou psiquiatra, depois de um período de tempo, ficamos completamente curados, fazendo esse tratamento. Outros que basta que o espírito vingativo se afaste, ele volta ao estado normal, como aconteceu com o garoto. Mas sabemos que a situação tem um desfecho positivo quando o espírito se afasta, por entender que fazendo mal não prejudica apenas o paciente, mas ele também. Toma consciência de que, por ser um espírito imortal, deve trilhar o caminho do bem, que o fará progredir e aprender a perdoar, assim sendo mais feliz. E para o espírito obsidiado que sofreu o ataque do outro, que este mude de atitude, busque o estudo, mudar sua postura, com pensamentos positivos, fé e trabalhe no bem, ajudando ao próximo, para se ver livre das influências que o subjugavam e que podem subjugar no futuro se nós não tomarmos esses cuidados. Eu já passei por isso. Então, precisamos muito de Jesus. No versículo 19, a gente lê o seguinte, ó. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-los? E o fato deles terem perguntado em particular já demonstra a fraqueza dos discípulos, né? Nós muitas vezes somos assim, fracos. Jesus, ele já tinha ensinado o poder que temos pelo nosso magnetismo, pela nossa fé. E os discípulos não entenderam. Quem tem fé é forte, consegue fazer as coisas parecerem sobrenaturais. Ter fé não é achar que tem todo o poder do mundo, muito pelo contrário. Ter fé é ter a certeza da submissão, é ter a certeza de que tem uma força maior,
que Deus é essa força e que só por isso que conseguimos nos tornar capazes de agirmos. Quantas vezes no nosso dia a dia, na hora que temos que executar uma tarefa simples e pensamos que eu não vou dar conta de fazer, realmente não conseguimos terminar essa tarefa? E por que não conseguimos? Porque nós não temos essa força interior que faria com que conseguíssemos. Agora, quando nós pensamos assim, eu vou fazer, a gente consegue. Mesmo que demore e mesmo que cobre muito esforço e tempo, mas nós conseguimos. E o que muda? Sendo que é a mesma tarefa às vezes. O que muda é a nossa maneira de agir e de pensar. Tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, a questão 909, que ali é assim. Ele pergunta para os espíritos, né? Poderiam sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos espíritos é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Estou tentando colocar essa resposta todos os dias na minha vida. De pouquinho em pouquinho, eu acho que a gente chega lá, né? Fernanda, eu vou contar uma coisa para você. Essa é uma das respostas que mais me impactaram. Porque ele diz que eu preciso fazer esforços insignificantes. Aí eu fiquei realmente bravo quando eu li isso. Como assim? Se eu estou passando por esse problema enorme aqui, né? Aí você vai com o tempo aprendendo, e é verdade. É que nós temos, como você disse, nós somos fracos. Nós achamos que não vamos dar conta de determinada coisa e achamos que aquilo fica muito grande para nós. Quando nós não chegamos a Jesus, quando nós nos permitimos o auxílio da espiritualidade, as coisas ficam simples, muito simples mesmo. É uma questão de praticar isso, confiar. É fé, é confiança mesmo. Né? Mas é uma confiança raciocinada, porque você vê o resultado. Mas essa questão, a princípio, realmente me perturbou. Hoje, graças a Deus, eu consigo entender. A mim também. Aí a gente tem, às vezes, um pouco de preguiça de fazer, né? Então vamos tentar esforçar só um pouquinho para conseguir. Quando minha mãe morreu, e ela tinha um grande... Ela sempre falava para mim, eu não quero... que ela morreu em casa, né? Eu não quero ficar aqui em casa, aqui, todo mundo aqui, não. Vocês dão um jeito. Aí ela morreu em casa, e aí todo mundo falou, tadinha da dona Nair, vai ter que passar a noite inteira aqui. Eu fiquei tão... Assim que eu lembrava dela, que eu falei, não vai. Aí eu subi pro meu quarto sozinha. Acho que foi a maior demonstração de fé que eu já tive. Acho que até hoje eu fico pensando, que fé que eu tive naquele momento. Eu peguei e fiquei ali quietinha, eu pedi tanto para Deus, com tanta fé que eu desci a escada, todo mundo falou, gente, aconteceu um milagre. Vieram buscar a dona Nath, vieram buscar minha mãe, bem antes do previsto, sabe? Nossa, que eu falei, gente, outro dia eu estava buscando essa fé, eu falei, cadê aquela fé que eu subi com tanto, né? Mas a fé, ela move mesmo, né? Principalmente nesses momentos que você fala, não, tem que ser agora, Jesus, e ela vem. Aqui no versículo 20, Jesus vai responder aos discípulos, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Ah, meus amigos, temos que ter a consciência que a fé não se baseia apenas nas próprias forças, mas, sobretudo, na confiança em Deus e saber que Ele transforma a mais simples e sincera fé em fonte inesgotável de poder e realizações em tudo que parece impossível. Temos o exemplo de Davi. Ele tão pequenino e Golias gigante que aterrorizava o exército de Israel. Mas apesar de sua estatura, Davi acreditava que Deus o protegia e o ajudaria a vencer.
E com apenas uma pedra e uma funda, arma de arremesso, Davi derrota Golias, mostrando que a fé, mesmo quando achamos que é difícil ou até mesmo impossível, pode superar obstáculos. Então, gente, sempre que julgarmos algo difícil, devemos recorrer a Deus e acreditar que Ele está do nosso lado, né? A gente sempre não fala só por Deus. E é só por Deus mesmo, gente, não tem outro caminho. Gente, eu não paro de chorar, não sei se vocês já repararam, mas eu tô tão impactada hoje com o Evangelho que tá muito difícil de não chorar. Porque foram tantos momentos na minha vida que eu precisei de Deus e Ele estava lá. E isso, quando vocês falam, eu falo assim, gente, não é verdade? Todos os momentos que a gente chama por Jesus, Ele vem, Ele estende a mão, Ele fala, eu estou aqui, eu estou aqui. E a gente, às vezes, não dá ouvidos. A gente é muito humano nessa hora. E quando Jesus aqui diz no versículo 21, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Depois que eu aprendi que a gente entra no quarto da gente, fecha a porta e conversa com Deus, igual a Nádia fez no caso da mãe dela, pode até ser andando na rua, mas é só entre eu e ele conversando, gente. Conversando igual a gente está conversando aqui. Quando a gente conversa e fala, Deus, está acontecendo isso na minha vida. Me ajuda, tira e queda. Gente, é tão rápido quanto foi a mãe da Nádia. Às vezes a gente nem percebe. E aqui nesse versículo, Jesus nos ensina ainda algo mais importante, porque existem problemas na nossa vida que não se resolvem de qualquer jeito. Não é só pedir e pronto. Né, Nádia? Às vezes não dá para ser só, olha, me ajuda aí, manda um carro da funerária, faz alguma coisa. Não é. É um pouquinho mais profundo que isso, né? Tem uma luta ali diária. E exige um pouquinho mais de nós. E quando ele fala em oração, como eu disse há pouco, não é ficar repetindo as palavras bonitas, porque o Pai Nosso é maravilhoso, a Ave Maria é lindo, a prece de Cáritas, ela tem um poder para mim inigualável. Mas é essa conversa com Deus de verdade, é criar essa intimidade com Ele, igual a gente tem, né? Eu tinha com a minha mãe. E o jejum, como o Irandi já disse, não é só de comer, tá? Apesar de que o de comer também é bom, desinflama o corpo, né? Ajuda, alivia até os pensamentos, né? A gente fica mais leve. Podemos fazer também, tá? Mas é aprender a abrir mão daquilo que está fazendo mal pra gente. Talvez hoje o nosso jejum ele precise ser parar de reclamar, de ter orgulho da nossa impaciência, dos hábitos que tiram totalmente a nossa paz. Tem coisas que não saem da nossa vida porque a gente ainda não decidiu mudar por dentro. E esse versículo, ele é um convite à disciplina espiritual. Orar mais e mudar mais. É como parar um vício, né? Parar de fumar, parar de beber, parar de comer coisas que nos fazem mal. Eu, no final do ano, tive uma crise, eu fiquei ruim, e de repente eu descobri ali uma falta, do meu organismo estava todo desregulado. Eu parei para cuidar de mim. Precisou de um esforço extra, mas se eu tivesse fazendo ali um esforço diário, talvez eu não tivesse passado por isso. Mas eu deixei a coisa explodir, né? Então a gente tem que ver isso no âmbito geral da nossa vida.
Não é só ali num relacionamento, no nosso trabalho, é na nossa saúde. Em tudo na nossa vida a gente precisa de Deus e precisamos nos cuidar. Porque tem batalha, gente, que a gente só vence de joelhos. Assim como o pai desse menino. Às vezes, o nos colocar de joelhos tem um significado para nós mesmos. Nem sempre é para Deus, né? Se humilha para ser exaltado, sim, a gente se sente aquela força. Ai, pai, eu preciso de você. E a gente se cai de joelhos no chão, porque só o Senhor vai resolver. E aí, quando a gente levanta da oração, decidido a ser diferente. Em situações da nossa vida que não se resolvem só. Deus me ajuda. Aquele apressado, né? Oh, Deus! Precisam, às vezes, de mais profundidade. E quando Jesus fala em oração e em jejum, ele está nos ensinando que algumas libertações exigem esse esforço, essa constância, essa mudança interior. Talvez o nosso jejum de hoje não seja de alimento, mas de atitudes que nos afastam de Deus. Tem coisa que só sai quando a gente ora mais e muda mais. Pois é, Ondino, os nossos males, como disse Jesus, só saem com oração e jejum. E como você disse, precisamos orar mais e crer mais. Não são palavras que saem da boca que vão mudar a situação, mas os sentimentos que essas palavras carregam consigo. Vamos entender que a oração é sentimento. Quando dizemos Pai Nosso, devemos nos sentir verdadeiramente seus filhos e perceber a grandeza do Pai, que transmite amor o tempo todo. Mas para isso precisamos sentir. Ele vai ouvir tudo o que lhe dissermos com humildade e fé. E sua ação será rápida, curando as nossas enfermidades, não dadas por ele, mas criadas por nós mesmos. Confiemos em Jesus que nos cura em nome do Pai. É com você, Ondina. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora eu vou pedir à nossa irmã Fernanda que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, quero nesse momento mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome. Agradeço também, Senhor Jesus, pela vida de cada um que escuta as nossas palavras e os seus ensinamentos. Que possamos entender e aceitar a nossa condição atual, que é essa a condição necessária para o nosso crescimento espiritual. Peço que suas palavras de amor façam parte do nosso dia a dia. E peço também que a equipe espiritual que nos assiste fluidifique nossa água com o remédio necessário a cada um de nós para a cura de nossas dores. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Fernanda. Agradecemos também Nádia, Irandi, pela cooperação e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar à sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. E que Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.